Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Fico feliz em mais uma vez estarmos juntos para conversarmos, para entoarmos, para glorificar o Senhor nesse momento. Sobre a graça e sobre sua misericórdia temos essa chance, esse novo dia de podermos glorificá-lo com as nossas vidas. Junto disso, quero convidar você que tem a sua Bíblia, seu aplicativo, a abrir no livro de Pedro. E agora peço um pouquinho de concentração de todos. Vamos nos acalmar, vamos atentar ao que diz a palavra do Senhor no capítulo 4, no verso 1. E antes de lermos, eu faço a seguinte pergunta: qual o seu pensamento quando você entra nas nossas reuniões para pensarmos sobre sua palavra, sobre seu ensino? Como que está o seu coração nesse momento? Assim diz o verso 1 do capítulo 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E essa deve ser a nossa pergunta: qual que é a vontade de Deus? Quando desfrutamos desse momento de culto, de celebração ao Senhor, nós temos que entrar com esse desejo de conhecer ao Senhor, de entender o seu ensino e de armar a nossa mente com o pensamento de Cristo, com as suas obras e o que Ele fez por nós. Graças a Deus que Ele pagou esse preço para que possamos ter essa chance de observar a sua palavra e de escolher ao Senhor Deus, o único. Então, meus irmãos, eu quero orar nesse momento para darmos início a esse momento tão especial, tão solene. Por isso, o quanto é importante de pararmos e concentrarmos na palavra do Senhor, na sua mensagem. Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez obrigado, porque é a Tua graça, é a Tua misericórdia que proporciona esse momento. Não deixemos, Deus, que os pensamentos alheios nos impeçam, Deus, de ouvir a Tua palavra e de entendê-la, mas nos convence, através da ação do Teu Espírito, que só há um Senhor, só há um Jesus, só há um Deus, e é esse Senhor que devemos servir. Enche, Pai, o nosso coração com a Tua palavra. Esse é o meu pedido essa noite, no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa, todos que estão aqui. Há quem diga, que ninguém pode contra o mar, olha para aquela imensidão e a Bíblia diz que Deus abriu o mar. Talvez alguém diga que ninguém pode contra a tempestade e a Bíblia diz que Jesus acalmou com a tempestade. E muitos dizem que só não há jeito para a morte. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para Deus não há impossíveis. Nada é impossível para Deus. Que o Espírito Santo nos dê essa confiança de que o seu poder nos traga essa segurança de que nada é impossível para Deus. Vamos cantar essa canção agora.
tudo pode te livrar. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. E o seu poder traz segurança até o fim. Remove montes e abre até o mar, se for preciso pra te encorajar. Deus é fiel, de certo cumprirá toda promessa que nos fez. Nem mesmo a morte poderá nos derrotar, pois quem crê nele, mesmo morto, viverá. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. E o seu poder traz segurança até o fim. Remove montes e abre até o mar, se for preciso pra te encorajar. Pra Deus não há, pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. E o seu poder traz segurança até o fim. Remove montes e abre até o mar, se for preciso pra te encorajar. Amém. Vamos continuar engrandecendo o Senhor. Engrandeça ao Senhor, bendiga o seu nome. Quero te engrandecer, Senhor, em tudo que tenho, que eu sou. Quero tocar teu coração, sonhar os teus sonhos. Quero te engrandecer, Senhor, com tudo que tenho, que eu sou. Quero tocar teu coração, sonhar os teus sonhos. Em tua presença quero estar, deitar no teu colo e contemplar a tua beleza e compreender teu jeito tão simples de me amar. Quero te engrandecer, Senhor, com tudo que tenho, que eu sou. Quero tocar teu coração, sonhar os teus sonhos. Quero te engrandecer, Senhor, com tudo que tenho, que eu sou. Quero tocar teu coração, sonhar os teus sonhos. Tua presença quero estar, deitar no teu colo e contemplar a tua beleza e compreender teu jeito tão simples de me amar. Tua presença quero estar,
deitar no teu colo e contemplar a tua beleza e compreender teu jeito tão simples de me amar. Quero te engrandecer, Senhor, Com tudo que tenho, que eu sou. quero tocar teu coração, sonhar os teus sonhos, sonhar os teus sonhos. Sonhar os teus sonhos. Sonhar os teus sonhos. Graças a Deus que podemos almejar isso sempre nos planos do Senhor, né? Eu queria já passar para os nossos avisos, nossos lembretes. Essa semana nós tentamos voltar ao normal, né? As situações ainda são específicas e agora na quinta-feira nós temos a oportunidade de gravarmos esses momentos juntos. Você que nos assiste está convidado, porém 2 classes de pessoas ainda não, né? Aquelas pessoas que estão no grupo de risco, seguindo a orientação, né, das nossas lideranças, fique em casa mais um pouco. As crianças também devem ficar, até mesmo porque ainda não temos o suporte específico para elas. Mas se você deseja, você que não faz parte desse grupo de pessoas, participar conosco, esteja presente aqui na quinta-feira e desfrute também desse momento de adoração e louvor ao Senhor, assim como o conhecimento da sua palavra também, né? As nossas reuniões online continuam, né? Se você deseja participar de algum grupo, entre em contato com algum irmão da igreja e você vai ter essa chance também. Meus irmãos, amigos, ofertas continuam sendo recebidas aos domingos aqui na igreja. E se você não pode comparecer, tem assistência de um diácono, pode entrar em contato que alguém vai e lhe ajuda nesse sentido. Também você não quer dessa forma, você pode estar depositando na conta. Agora é sempre importante especificar o destino, se é oferta missionária, se é construção ou se é dízimo. Então, ficar atento nesse sentido. Os trabalhos continuam, os projetos estão sempre em andamento e precisa da nossa assistência, né? Então, meus irmãos, vamos estar orando por isso, vamos estar intercedendo, porque a obra do Senhor não pode parar, ela está sempre em movimento. Enfim, você pode desfrutar desse momento, mais uma vez eu ratifico, na quinta-feira aqui, a partir das 7 horas, ok? 7 horas. E também nós temos a oportunidade de estar orando ao Senhor no domingo pela manhã, às 8 horas. Se você quer estar aqui, claro, tendo todos os cuidados, cadeiras nos espaços específicos, higienização das mãos, né? Máscara, todo aquele cuidado que é necessário. Mas não perca a oportunidade de estar orando aqui junto conosco no domingo pela manhã. Eu queria apresentar a vocês um projeto novo, que é o projeto de um casal, né, que o Felipe tem nos passado, o Lucas e a Paula, tem investido, né, e isso demanda de nós um compromisso de intercessão. Eles têm um desejo muito forte de servir
na Guiné, e para isso é necessário custo, é necessário estudo, é necessário muito trabalho, né? Então acompanhe um pouquinho o que eles têm a dizer a vocês, e em seguida nós oraremos por essa família. Graça e paz, queridos irmãos da Igreja Batista Bíblica de Campina Grande. É um privilégio, uma alegria enorme em estar com vocês nessa noite e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas por sua graça, como Ele tem nos direcionado e como está o processo do nosso envio ao campo missionário. Eu, minha esposa Paula e meu filho Pedro temos tido a direção de Deus de estarmos servindo no continente africano, no país de Guiné-Bissau. Deus assim tem nos direcionado há algum tempo, nós temos colocado tudo diante dele em oração, estávamos nos preparando na Missão Juvep teologicamente, no curso de aperfeiçoamento e preparo missionário transcultural, e agora, no final de 2019, retornamos à nossa igreja local, para fortalecer os laços com a igreja local e também levantar todos os preparativos de sustento financeiro e intercessores, burocracias de documentação, para que pudéssemos ir ao campo em setembro agora de 2020. Mas devido a essa pandemia, nós agora adiamos a nossa viagem e por hora não temos a previsão de uma data específica da nossa ida ainda. Contudo, temos servido nossa igreja local com o mesmo amor, a mesma alegria, a mesma dedicação de que se estivéssemos no campo missionário. Deus tem seus propósitos, Deus tem seus projetos e nós precisamos aceitá-los e continuar compreendendo que Deus não perde o controle de nada. Para mim é uma alegria muito grande compartilhar com vocês um pouco do nosso projeto, tendo em vista que o Senhor sempre quis se revelar a todos os povos. Desde a eternidade, Deus em seus propósitos deseja se revelar a todos os povos. Ele provou isso fazendo para si, separando para si um povo, para que esse povo manifestasse entre as nações a sua glória. Dentre esse povo ele escolheu pessoas específicas, também com o propósito de que a sua glória fosse manifesta a todas as nações. Dessa forma, então, em um devocional que fazíamos em família na nossa casa, em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, que diz que ele é digno de receber o livro e de desatar os selos, pois com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Nós entendemos que o Senhor estava nos direcionando aos povos não alcançados e não engajados de Guiné-Bissau. Nós percebemos que no Novo Testamento, essa palavra etnos, etnias, ela significa não só culturas, mas também todos os povos, todas as famílias de todas as nações da terra. E dessa forma surgiu o nosso projeto, o Projeto Etnos, visando então a evangelização de povos não alcançados, o discipulado e a formação de novos líderes. E estamos empenhados, irmãos, nesse trabalho, nos preparamos, estamos aguardando agora o tempo do Senhor para o nosso envio. E eu queria encorajar os irmãos para que estivessem orando por nós, orando pela minha vida, pela vida da minha esposa Paula, que não pôde estar aqui comigo hoje, e pela vida do nosso filho Pedro, de 1 ano e 5 meses, que também enfrentará esse desafio se assim o Senhor permitir. Quero encorajar os irmãos para orarem por nós, orarem por nossa igreja local, orarem para que Deus levante pessoas para serem nossos intercessores. Nós precisamos de uma retaguarda de oração e pessoas também que sejam nossos parceiros nas contribuições da manutenção financeira.
e, sendo essa a vontade de Deus, pessoas também que nos ajudem na divulgação do nosso projeto. E eu creio que dentre vocês, irmãos da Igreja Batista Bíblica, o Senhor levantará pessoas que estarão orando por nós, e eu creio que ainda nesta noite. Irmãos, é uma alegria enorme compartilhar com vocês esse nosso projeto. Espero que possamos ter oportunidades de estarmos juntos pessoalmente, e desejo que o Senhor não só os use como instrumentos de oração e contribuição, mas também levante dentre vocês homens e mulheres com o coração disposto a servir em outros povos, mas que, apesar e independente disso, vocês também estejam dispostos a servir como discípulos, fazendo outros discípulos em sua igreja local, em sua cidade, em seu bairro, em seu estado, em sua nação, e, se assim o Senhor quiser, em outras nações. Que Deus os abençoe, os fortaleça, e contem comigo, com a minha esposa, com as nossas orações, e eu creio que assim o Senhor continua nos unindo para a sua glória, e no nome de Jesus. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe. Então, como você pode ver, né, um país que sofre com o islamismo, sofre com uma perseguição muito forte, né, de grupos que não tem nada a ver com Deus, né, que apenas intencionam atrapalhar e impedir que o cristão possa falar sobre Jesus. Mas, além disso, nós temos alguns pedidos específicos por essa família, né? Um deles é o sustento. Ainda há muito para se trabalhar para que isso seja possível. Então, eu quero orar junto com vocês por isso. Também quero orar para que os parceiros, nossos irmãos, possam vestir essa camisa, né? No sentido de estar sempre lembrando, de estar sempre colocando diante de Deus, né? Estar sempre incentivando para que esses irmãos possam alcançar, almejar, né, esse propósito. E por um terceiro pedido, é para que suas famílias tenham de fato participação nesse trabalho, né? Que eles possam também se engajar e poder contribuir para que isso seja possível, né? Então, vamos orar nesse momento por essa família tão preciosa e entregá-los diante do Senhor, que é o único capaz de fazer esse projeto de fato caminhar. Senhor, nosso Deus, como é bom saber, Deus, que nossos irmãos têm investido, Senhor, suas vidas para te servir. E agora um desafio, Deus, tamanho, que aos olhos humanos parece impossível, parece de fato inalcançável. Mas nós cremos, Deus, que esse trabalho é do Senhor, é o Senhor que realiza. Essa família estará apenas como um instrumento nas tuas mãos. Usa-os, Deus, como o Senhor bem planejar. Ajuda-os, Pai, para que o sustento nunca falte. Disso nós temos certeza. O Senhor não os abandonará em momento algum. Pelo contrário, Deus, fará com que eles sejam cheios da graça do Senhor nesse lugar. Ó Senhor Deus, também nos ajuda, agora como irmãos, a estar orando, a estar lembrando. Por mim, muitas vezes esqueço, Deus, muitas vezes não oro. Nos ajuda, Senhor, a ter isso sempre no pensamento, de interceder, de clamar por eles em lugares tão hostis, Deus. Então, Senhor, os ajuda, que a Tua palavra, que vai ser semeada nesse lugar, possa dar fruto na vida dessas pessoas que precisam do Senhor. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.
Que bom termos a oportunidade de conhecer, adorar e servir a esse Deus bondoso, misericordioso, que nos chamou para perto dele. Eu gosto de conversar sobre o trabalho indígena no Brasil. Quem me conhece sabe bem disso. Quando a gente está numa conversa dessas, muitas pessoas se empolgam para falar sobre alguma coisa que ouviram ou que viram. E normalmente quando eu digo, eu já trabalhei lá há alguns anos, em uma aldeia. E aí surgem muitas perguntas. Já outros, quando eu digo que trabalhei lá por algum tempo, parece que mantém suas opiniões independente do que eu disser. Porque já tem suas opiniões formadas, sem nunca terem visitado uma comunidade indígena. O mesmo acontece em relação a Cristo. Há muitas opiniões já formadas, das mais diferentes linhas e tendências. Mas eu pergunto, quem pode dizer que conhece a Cristo? A partir de hoje nós vamos retomar os estudos nas cartas de Pedro. Vamos iniciar hoje o estudo da segunda carta de Pedro. Se tem um homem que pode dizer que conheceu a Cristo, esse homem é Pedro. Ele estava no grupo dos discípulos mais próximos, desde o início da caminhada. Ele esteve ao lado de Jesus e participou dos momentos melhores e piores do ministério de Jesus. Por isso, ele é a pessoa certa para nos falar quem pode dizer que conhece a Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda carta, então, de Pedro, iniciando aí, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 a 11. Segunda Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim o texto bíblico: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto,
esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, que bom termos a Tua palavra em nossas mãos, temos o Teu Espírito agindo na nossa alma, nos convencendo, nos guiando à verdade, nos abrindo os olhos para enxergar as coisas preciosas que a Tua palavra tem. Que nesse momento, Senhor, abra os olhos de todos aqueles que estão sinceramente interessados em conhecer a Jesus. Que, como Pedro, possamos proclamar não um Jesus que ouvimos, mas um Jesus que conhecemos. Um Jesus que faz parte da nossa vida e que tem transformado a nossa vida. Que essa seja a tônica desse momento aqui, Senhor. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pedro conheceu a Cristo. Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês. Só nessa introduçãozinha aí do texto, na saudação, ele começa dizendo, Simão Pedro. Esse foi o nome que Cristo deu a ele. Em João capítulo 1, versos 40 a 42, aparece exatamente essa cena. André apresenta Pedro para Jesus, e Jesus, olhando para ele, no verso 42, diz, Tu és Simão, mas de agora em diante você será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro, ou pedra. Simão usa então o nome que Cristo lhe deu. E ele se apresenta como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo, a palavra aqui é a mesma palavra para escravo. Escravo a serviço do seu mestre, o servo. E ele também se apresenta como apóstolo. É o representante, é aquele que fala em nome de Cristo com autoridade. É aquele que o representa. E aí ele se dirige a eles como aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa, tanto quanto a dele e a dos apóstolos. Aqueles irmãos para os quais ele se dirigia também obtiveram essa mesma fé, essa mesma confiança, essa mesma certeza, esse mesmo conhecimento de Jesus. Em João capítulo 20, versículo 29, aparece aquela cena onde Jesus, ressurreto, surge pela segunda vez entre os apóstolos, entre os discípulos. E nessa cena, apenas um deles não estava na primeira vinda, que era Tomé. E Tomé tinha duvidado, não, eu só creio se eu ver, se eu tocar nele. E quando ele se encontra com Jesus, ele diz, Tomé, toque aqui, veja que sou eu mesmo. E aí ele, virando para Tomé, diz, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, para que eu conheça Jesus, eu não preciso necessariamente vê-lo com esses olhos, mas eu preciso crer, confiar nele. E Jesus disse, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. A saudação usada por Pedro é talvez a saudação mais comum das cartas do Novo Testamento. O próprio Pedro havia usado na primeira carta, e o livro seguinte de Judas também a usa, com a expressão graça e paz vos sejam
multiplicadas. Mas aqui há um complemento interessante. Graça e paz são as saudações grega, graça, e a saudação hebraica, paz. Eles juntaram as duas aqui, talvez porque o seu público era misto. Graça e paz. Mas o mais interessante é que ele diz: sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Isto é, à medida que nós nos aproximamos de Jesus, essa graça, que é esse favor imerecido de Deus, essa dádiva de Deus, e a paz, o resultado da graça aplicada na nossa vida, a tranquilidade, a confiança, a serenidade, graça e paz serão multiplicadas quando nos aproximarmos de Cristo. Com essa saudação, Pedro está dizendo, ou começando a dizer, sobre o conhecimento de Cristo. Nós estamos falando de um homem, ou ouvindo as recomendações de um homem que andou com Cristo, que sabe o valor que é conhecê-lo. Por isso, nesses primeiros versículos que nós lemos aí da carta, da segunda carta, ele menciona 4 vezes a expressão conhecer ou conhecimento. A ênfase deste início é conhecer a Cristo. Nós precisamos conhecê-lo. Por isso, o segundo ponto que eu quero abordar com vocês, que é a grande parte desse texto aqui, vai até o final, do versículo 3 até o 11, é que nós somos chamados para conhecer a Cristo. Chamados para conhecer a Cristo. Mas como que nós vamos fazer isso? Como que eu vou conhecer a Cristo? E aí, primeiro ponto que eu quero abordar aqui, versos 3 e 4. Os recursos para que nós conheçamos a Cristo já foram providos por Deus. O progresso da vida cristã se torna possível e prático por meio de 2 fatores. No versículo 3, ele fala pelo seu divino poder, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito de Deus em nós, capacitando-nos com dons, com virtudes, com habilidades. E também, no verso 4, as muito grandes promessas que são mencionadas ali. Então, nós temos o poder de Deus agindo em nós e nós temos as promessas de Deus que vão completar o conhecer a Cristo. Portanto, todos os recursos que nós precisamos para conhecer a Jesus estão à disposição do cristão na luta, como diz o verso 4, na luta contra o pecado. Voltando ainda para o verso 3, ele diz: nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sem dúvida foi essa mesma virtude vista na pessoa de Jesus que atraiu Pedro, que fez com que ele jamais o deixasse, que fez com que ele respondesse: Senhor, nós não temos para onde ir a não ser estar perto do Senhor. Mas também a glória de Jesus que Pedro viu na transfiguração, na ressurreição, foram atrativos para que ele jamais o deixasse. E agora, este Pedro nos chama para participarmos dessas mesmas qualidades que são inerentes ao Filho de Deus, sua glória e virtude. E aí no verso 4 ele diz: pelas quais, por essa glória e virtude próprias de Cristo, somos convidados a participar da natureza de Deus.
Agora a gente tem que tomar cuidado aqui, porque tem uma casca de banana teológica nesse pedaço aqui. Participar da natureza de Deus, isto é, vamos ser deuses? Não, não é nada disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, aquela imagem de Deus que foi impregnada no homem, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de Gênesis. Essa imagem que havia sido distorcida por causa do pecado, Jesus a restaura, traz-nos de novo a imagem de Deus, que não é uma imagem física, que tem muito mais a ver com o caráter, com quem nós somos de verdade. Um exemplo disso está em 1 Pedro, um texto que nós estudamos recentemente, capítulo 1, versículos 14 a 16, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O que o texto nos diz é, assim como Ele é santo, nós devemos ser santos também. Que a imagem de Cristo seja refletida em nós, nossas atitudes, nossas ações, nossa maneira de ser. Se nós queremos mostrar Cristo para o mundo, eles precisam ver Jesus em nós. A imagem de Deus. Por isso, o texto de Pedro lá que nós lemos, diz que para que vos torneis coparticipantes da natureza divina. Não é que agora eu vou ser, é que agora eu vou representar, eu vou espelhar os valores de Cristo, de Deus para esse mundo. Segundo lugar, no texto, versículos 5 a 7, nós temos aqui o que eu chamei de a escalada da fé. Escalada da fé. Eu não sei quantos já participaram de uma escalada, escalaram alguma montanha. Eu já tive esse prazer algumas vezes. E pelo menos 2 delas foram muito marcantes para mim. Mas eu vou contar uma. Foi lá em Minas Gerais, na terra da minha cunhada ali, pertinho da Serra de Caparaó. Aliás, foi na Serra de Caparaó. Eu não tenho certeza que aquele pico que nós subimos era o Pico da Bandeira, que é o 3º maior pico do Brasil. Mas era um dos picos que ficava quase no mesmo nível. A gente via vários picos altos quando chegamos lá em cima. O caminho que nós tomamos para ir para esse pico, segundo os que conheciam a região, era a rota mais fácil. Mas para mim, era muito longe de ser fácil subir. Exigia esforço e perseverança. Sem falar de uns mosquitos, aquilo era quase uma borboleta que voava e picava a gente num trecho da caminhada ali. Mas chegando lá em cima, depois de algumas horas subindo, a vista era compensadora. O prazer de vencer a escalada também. Cheguei, consegui, estou aqui em cima. E é essa escalada da fé que Pedro nos convida a fazermos. Ele vai mencionar aqui 8 etapas dessa escalada, 8 estágios dessa escalada. Partindo do mais básico, que é a fé. Por isso ele começa: associai com a vossa fé a virtude. E aí ele começa a subir.
Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. O alvo dessa caminhada é muito claro. Para que um discípulo dê frutos. Mas para chegar lá, vamos olhar um pouquinho desses passos. Eu confesso que eu tenho aqui uma descrição de cada um deles, mas se eu for falar de cada um deles, talvez eu vou passar muito do tempo. Então eu vou tentar abreviar cada uma desses estágios. A fé, começando pela fé. Que fé é essa? É a aceitação inicial do amor de Deus, é a conversão, é a entrega a Cristo. Esta é a fé salvadora. Mas essa fé salvadora precisa ser expressa em ação. E essa ação, no texto aqui, é o segundo estágio, a virtude. Virtude é a excelência, é procurar sempre o melhor. E onde é que nós podemos encontrar excelência na vida cristã? Se não junto ao homem perfeito, Cristo. Quanto mais estivermos próximos a Ele, mais próximos da excelência, da virtude nós estaremos. Essa virtude, ou essa fé em ação, que chama-se virtude, deve aprofundar o nosso conhecimento de Deus. E aí vamos para o terceiro estágio, que é conhecimento. À medida que eu pratico a minha fé, exercendo a virtude e a excelência, eu vou desenvolver o conhecimento de Cristo, porque é perto dele que eu vou encontrar verdadeiro conhecimento. Conhecimento de Deus. E é isso o nosso tema aqui. Como eu posso conhecer a Deus, ou como eu posso me achegar mais próximo? Quem pode dizer que conhece a Deus? Continua comigo na escalada. Próxima etapa vai mostrar, à medida que eu me aproximo de Deus, o quanto eu preciso de domínio próprio. Esse é o quarto estágio. O quanto eu preciso de domínio próprio. A nossa tendência é para o pecado, é para a desobediência, é para a rebeldia. Não é para fazer a coisa certa, não é para obedecer. Por isso, ao me aproximar de Jesus, vai ser revelado muito fortemente em mim o meu pecado, a minha rebelião. E é hora agora de eu lutar para que, pela força do Espírito, eu tenha domínio próprio, consiga controlar as minhas ações e reações. Para que eu tenha domínio próprio, eu preciso do próximo estágio, que é perseverança. Consegui uma vez, consegui duas, mas eu vou ter que conseguir 3, 4, 5, 6, eu preciso perseverar. Eu preciso de continuidade. Domínio próprio não é uma coisa que a gente faz uma vez, é uma coisa que eu preciso repetir sempre. Um hábito se adquire depois de muitas repetidas experiências. Por isso, perseverança. E a perseverança tem que me levar à piedade. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a ter um comportamento correto diante do Senhor e diante das pessoas, diante dos homens. Isso é piedade, reverência, temor a Deus para testemunharmos do seu nome. Essa piedade, ou esse exercício da piedade,
deve me levar à fraternidade, que é o próximo degrau, aí, a próxima etapa. A fraternidade é aquele amor filial, aquele amor fraternal que envolve meus irmãos, as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas mais chegadas. Então, é o amor para com aqueles que estão perto. É o amor para com aqueles que são mais chegados. Eu diria que é um estágio do amor. E depois ele fala de um outro tipo de amor, o último estágio, que é no Novo Testamento chamado de ágape no grego. Essa foi uma criação dos próprios cristãos, não era uma palavra muito usada. E foi muito difundida na igreja para expressar o amor que Deus sente por nós. O amor de quem está disposto a dar. O amor, talvez a diferença da fraternidade é que eu amo meu irmão porque ele é da minha família. Mas esse amor aqui, eu amo não porque a outra pessoa mereça ou porque ela tenha credenciais que a façam merecer o amor. Mas eu amo porque eu quero amar. Porque eu decidi amar. Porque esse é o meu propósito. Esse amor é o amor de Deus por nós. Deus decidiu nos amar. Não porque merecíamos ser amados, mas simplesmente porque Ele nos escolheu para Ele e disse: eu amo você. Eu quero que você seja meu. Ande comigo. Eu quero que você conheça o meu Filho, Jesus Cristo, e por Ele sua vida seja transformada. Um comentarista chamado Bengel, nem sei se a pronúncia é essa, ele diz assim: cada passo dessa escalada dá origem ao seguinte e o facilita. Cada qualidade subsequente equilibra e traz à perfeição a qualidade anterior. Vou repetir. Cada passo dá origem ao seguinte e o facilita. Cada qualidade subsequente equilibra e traz à perfeição a qualidade anterior. Essa é a escalada da fé, que começa na fé. Mas Pedro continua, para conhecermos a Cristo. Versículos 8 e 9, ele aponta claramente quais são os alvos dessa escalada. E mostra que ao escalarmos, a visão amplia. Quanto mais você sobe, mais você vai ter uma visão do todo. Mais sua visão vai ser ampliada. Se isso não acontece, há algo de errado. E é isso que o texto vai nos dizer aqui. Vou ler novamente o versículo 8. Por estas coisas, existindo em vós, que coisas? Aquelas 8 características, qualidades mencionadas. E em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas qualidades são características geradas em nós pelo Espírito Santo. E a sua manifestação e desenvolvimento só serão possíveis quando nós crescemos no conhecimento de Jesus. A falta de crescimento espiritual, ou a falta da produção de frutos, resultados dessas características presentes na vida de alguém, é sinal de morte. Morte espiritual. Inatividade ou falta de frutos demonstra que paramos de crescer. Por isso, o texto diz: diante disso tudo, vocês não podem parar de dar frutos, parar de trabalhar, de servir. Vocês precisam continuar. Eu não mencionei, mas lá no início do verso 5, ele diz:
Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Essa expressão diligência aí quer dizer esforço, quer dizer determinação em conseguir algo, quer dizer trabalho. Então, se eu quero conhecer a Cristo, se eu quero produzir os frutos de Deus na minha vida, eu preciso dessa determinação, desse esforço, dessa dedicação, desse trabalho. Mas voltando lá para o nosso texto, no verso 9, quando ele diz: aquele a quem estas coisas não estão presentes, se isso não está presente na sua vida, Pedro diz que essa pessoa é cega. E ele fala outra coisa até estranha, porque ele diz: é cego, vem do sol que está perto. Quem tem miopia sabe o que é isso. A miopia faz com que a gente enxergue só as coisas próximas, que estão muito perto de nós. O que ele está dizendo é: essas pessoas que não desenvolvem essas qualidades se tornam cegas para as coisas eternas e celestiais. Se tornam, portanto, míopes, enxergando só aquilo que está perto, só o que é terreno, o que é presente, o aqui e agora. Perdem a perspectiva do que está longe. E essa miopia se reflete também no olhar do retrovisor da vida. Olha o texto. Vem do sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Essas pessoas acabam esquecendo do que Jesus já fez por elas, que Jesus já as perdoou, que Jesus já as recebeu como filhas. O perdão do passado acaba ficando no esquecimento. Tudo aquilo que Jesus já fez. E deixa eu dizer para você, porque Pedro diz: tal pessoa que consegue só enxergar as coisas aqui e agora, que perdeu a perspectiva das coisas eternas e que se esquece da salvação do passado, é grande candidato à apostasia, ao afastamento do Evangelho. Por isso, se estas características não estão presentes na sua vida, ligue o sinal de alerta na sua vida espiritual. Se você não está crescendo, não está produzindo frutos, está inativo na obra de Deus, tem algo errado. E olha, por mais que você queira dizer que o errado é a igreja, são as pessoas, é o mundo, é o diabo, o texto diz que é você, ou eu, somos nós. Se nós não estamos produzindo, é porque há algo errado em nós, temos nos afastado do conhecimento do Filho de Deus. A última parte do texto, versículos 10 e 11, está falando agora sim, lá do futuro. E esse é uma ênfase para aquele que tem visão. Eu coloquei o título de Firma a expectativa de chegar ao pico. Imagine que a gente continua naquela escalada, né? E agora a gente está quase chegando lá. Estamos próximos de chegar no alvo, no pico. E a expectativa é grande. Você não imagina, quando a gente está caminhando e você olha para cima e parece que está chegando e não está chegando, e parece que está chegando e não está chegando, e você está cansado, já está ofegante, mas você continua até chegar lá. E quando você está perto de chegar, você está dizendo: agora só falta passar essa próxima pedra. É isso que o Pedro está dizendo aqui. Para mim é essa a sensação que Pedro nos passa. Eu quero ler com vocês aqui, verso 10 e 11.
Por isso, irmãos, procurai com diligência, de novo a palavra diligência aqui, esforço, dedicação, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada ou a chegada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Há um aparente contraste aqui nesse texto. Aqueles que gostam de estudar a teologia podem levantar isso aqui. Eu não vou gastar muito tempo com isso não, mas há um aparente contraste entre eleição e livre-arbítrio aqui. Nosso propósito não é defender um ou outro, mas ver que aos olhos do escritor, de Pedro, essas duas coisas estão juntas, elas se completam. Quando ele diz, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar a vocação e eleição? O que ele está querendo dizer, na verdade, é, vivam de tal forma que demonstrem o que Deus fez já por vocês. Mas para isso vocês precisarão de todo esforço e dedicação. Em outras palavras, desenvolver a salvação é o que se espera de todo discípulo de Jesus. Não menos que isso. Se Jesus te chamou, te escolheu, o que se espera agora é que você viva dessa forma. O Senhor me chamou. O Senhor me escolheu. Por isso eu sou dele. Minha vida é dele. Eu quero dar o melhor para ele. Essa atitude demonstra a vocação e eleição. É isso que Pedro está dizendo aqui. E ele continua falando, e quando você fizer isso, não há pedra no caminho que vai te derrubar. Porque a tua convicção vai se firmar a cada passo dessa subida. Você vai se sentir mais forte em chegar lá. Eu estou chegando perto, cada vez mais perto. E aí no verso 11, ele fala da certeza do lar celestial em que desfrutaremos ao lado do nosso Senhor. Essa era a grande motivação. Era isso que faltava, talvez, para impulsionar uma vida de quem honra a Deus. Estou chegando. E quando eu estiver lá em cima, aí eu vou ter uma visão melhor das coisas. Tudo que Jesus fez por nós foi para nos levar à presença de Deus. E essa vida digna do Senhor hoje vai passo a passo confirmando no nosso coração essa certeza de que estamos no caminho certo, de que estamos chegando lá. De que estamos, como diz o texto, perto da entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu pensei nessa questão, perto da entrada do reino eterno, eu lembrei das palavras de Jesus aos seus discípulos, umas das últimas delas, em João capítulo 14, quando ele diz, e eu quero dizer para você agora que está passando por momentos difíceis, mas que tem lutado, que tem procurado ser fiel, que tem se esforçado para que essas qualidades sejam presentes na sua vida. Eu quero dizer para você o que Jesus disse. Escute o Mestre. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É isso.
A entrada no reino eterno, Jesus já foi preparar. E à medida que eu o conheço, o meu coração se enche de convicção de que eu estou indo para lá. Concluindo, vamos voltar à pergunta inicial. Quem pode dizer que conhece a Cristo? Pedro podia. Por isso ele disse como nós podemos também. E ele vai dizer as 4 coisas aqui. Aquele que conhece a Cristo desfruta dos recursos de Cristo, o seu poder e suas promessas. Aquele que conhece a Cristo se esforça na escalada da trilha da fé, aquelas qualidades que nós mencionamos. Aquele que conhece a Cristo produz frutos e amplia a sua visão, enxerga longe. Aquele que conhece a Cristo está na expectativa de chegar ao pico, ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer que conhece a Cristo? Melhor, a sua vida diz que você conhece a Cristo? Não adianta falar. Nós precisamos viver essas verdades. Que o Senhor fale ao teu coração e te desafie a verdadeiramente conhecer o Filho de Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão preciosa. Muito obrigado porque o Senhor nos deixa claro na Tua palavra o que precisamos fazer para conhecer a Jesus. Não só como Salvador de nossas vidas, mas como Senhor, como aquele que caminha ao nosso lado, que transforma a nossa vida, que é misericordioso e paciente conosco, que nos acode nos momentos de aflição, mas que também nos exorta quando erramos. Muito obrigado, Senhor, porque podemos conhecer o Mestre. Obrigado por esse privilégio, por um dia ter nos chamado para isso. E aqueles que têm ouvido essa palavra, Deus, fala a esses corações também do Teu amor, do Teu interesse por eles. Chama-os para perto do Senhor, Deus. Ajuda-os a vencer as barreiras. E dá a eles a dedicação, o esforço necessário para se render ao Senhor, para se deixar trabalhar pelo Senhor, para que a vida de Jesus possa ser vista nessas vidas também. Então te entregamos cada vida preciosa que o Senhor salvou, que o Senhor tem chamado e que o Senhor vai chamar para te conhecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal? Tu que és eterno Criador, Tu, glorioso, santo e Rei de amor, quem é
maior que os medos meus, e tudo satisfaz. Que no deserto faz chover, o príncipe da paz. Tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Que a vida triunfou. Quem é maior que os medos meus? Quem tudo satisfaz. E no deserto faz chover, o príncipe da paz. Tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim. Cordeiro que foi morto, Filho de Deus, mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Tu que és eterno Criador, tu glorioso Santo e Rei de amor. Tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Não passes em mim, não passes em mim, porque minha alma te deseja. Não passes em mim, não passes em mim, porque minha alma te deseja. Não passes em mim, não passes em mim, porque minha alma te deseja. Não passes